Olá, pessoal. Eu tô aqui de volta trazendo para vocês uma técnica de desenho que é fantástica, ou melhor, é uma expressão fantástica da arte, que é a união da arte e da ciência, que é a ilustração científica. O que é a ilustração científica? Ela é uma ferramenta poderosa que une arte e ciência para comunicar o conhecimento de uma forma visualmente atraente, precisa e acessível, desempenhando um papel crucial na divulgação científica e na compreensão dos fenômenos. Por isso, a principal característica que precisamos saber para que possa ter sucesso nesse trabalho de ilustração científica é a precisão, a clareza, a objetividade, a comunicação, estilo e diversidade de técnicas. Existe um leque enorme de técnicas que podemos utilizar para poder transmitir essa informação fiel ao real. Isso quer dizer que a ilustração científica precisa ser literal à realidade que vivemos, para que possa ajudar a ciência na identificação de elementos que apenas por texto não seria possível. Então, somos uma das artes mais importantes que existem no estudo e na parte acadêmica do aprendizado das ciências. Olá, pessoal, tudo bem? Vejam o modelo do meu próximo projeto de desenho botânico. Esse P está maravilhoso. E vejam, queridos amigos, este é o material que eu usarei para fazer esses efeitos que eu estou procurando. Uma amiga me mostrou uns desenhos lindíssimos feitos com marcadores. E os marcadores me deram uma inspiração para fazer uma combinação de materiais. Vou usar marcadores e lápis aquarela. E vamos, no andamento do trabalho, visualizar o efeito que vai ficar e o modo que eu vou trabalhar com esse material. Vejam que interessante o resultado. Com o marcador, eu fiz as partes mais integrais dos ramos, né? Porque o ipê, ele possui cachos de flores. Caem as folhas e surgem esses lindos cachos com essas cores vibrantes, maravilhosas. E eu pensei, como dar um efeito de cores vibrantes e também aquele contraste de luz e sombra que fica enquanto aquela árvore majestosa recebe a luz do sol ao longo do dia. Então, eu usei um marcador para fazer a base das formas dos cachos. E com o lápis de cor aquarelável rosa,
vamos modelar o volume dos cachos, né? Conforme você pode ver nessa parte da árvore. E com o lápis branco, modelei a parte mais iluminada dos cachos de flores, não é? E em breve eu vou mostrar o andamento do trabalho e o trabalho terminado. Vamos compor este lindo projeto da árvore de ipê. Lembra que eu fiz a parte que falava das folhas? Muito bem, agora vamos falar das flores, que são a parte mais linda desse trabalho. Essa é mais uma etapa em que eu imprimi a parte escrita sobre o ipê, que são as partes botânicas da árvore, a parte botânica que eu ainda vou desenhar, que é o fruto e a semente, que é aquela vagem com as sementinhas, e eu ainda vou desenhar a folha e uma das flores em bastante zoom, né? O zoom de uma das flores para ter uma unidade visual e científica. Essa é o objetivo de um desenho botânico, um desenho científico, aonde a gente procura colocar o mais fiel possível da realidade, conforme a foto que eu vou colocar logo em seguida, que foi o modelo do meu desenho, e também as descrições, né, para que possamos entender as partes reais de cada planta, de cada elemento que está sendo estudado nesse assunto. Eu vou terminar a árvore e vou fazer a folha, a flor e o fruto, que é as etapas do desenvolvimento dessa planta, ok? E eu vou mostrar aqui logo em seguida. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês podem observar, o desenho já está bem adiantado com a flor, já comecei, a folha já comecei e a vagem já está feito a estrutura com lápis bem fraquinho para facilitar o trabalho das cores. E como vocês podem observar, a árvore já está quase finalizada também, já fiz bastante as partes dos galhos e do tronco, tá? E vamos finalizar o nosso trabalho, não é mesmo? Então, como vocês podem ver, eu já iniciei a parte principal do desenho da flor, ok? E agora eu vou fazer o acabamento, né? Ela tá ainda em estado mais bruto, né? Da estrutura. Tem alguns detalhes já colocados, né? Para poder explicar qual é o formato dessa flor, né? Conforme a descrição científica.
E aí, nós vamos utilizar o material adequado para transmitir a leveza e a delicadeza dessa flor. Apesar dela ser assim tão voluptuosa, né? Aquela quantidade, todas elas juntas, né? Formarem aquele buquê maravilhoso. E também essa característica nos informa que ela é comestível. Já ouviram falar sobre esse detalhe? Né? Botanicamente, ela é uma flor comestível, tá? E é uma coisa que a gente observa no mundo, né? Que a gente pode, através da sabedoria, entender que ninguém precisa passar fome, porque a natureza nos dá tudo. O que falta é o ser humano não enxergar essa beleza, essa diversidade toda. Agora, nessa folha, nós vamos explorar uma característica que eu observei nela, que ela é um pouquinho mais escura nas bordas. Ela contém bordas serrilhadas, então nós vamos acompanhar o contorno desse detalhamento, né, com um lápis de um verde mais escuro um pouco, para que possamos colocar essas características na nossa amostra desse desenho botânico. Como você pode observar, por causa do tamanho do desenho, para quem executa o trabalho, fica mais difícil colocar detalhes, mas isso não é verdade. Sabendo usar o material, conseguimos colocar nos elementos todos os detalhes que podemos conseguir, tá bom? Veja que tudo aqui está sendo respeitado, no caso das características originais da planta, tá bom? E então, estamos utilizando esses efeitos, ok? Agora vamos para essa parte aqui. Aqui, nessa parte, eu vou cobrir a casca da vagem com um marcador, ok? Isso. E o galho, ok? O restante nós podemos fazer com um lápis, né? Aí vamos preenchendo as outras partes para poder modelar.
Você vê a utilidade do marcador é para dar o plano de fundo dos objetos que nós estamos trabalhando. Você vê que ao aplicar o marcador e depois o lápis, você vê que as formas ficam bem mais naturais, né? Você vê que a aparência dessas formas ficam muito mais bonitas, né? Ficam com uma aparência muito interessante. Eu estou recebendo sugestões para fazer uma sessão com pássaros. Então, será meu próximo projeto será o desenho científico de pássaros, né? Eu vou escolher um pássaro, uma espécie bem popular, para a gente poder trabalhar, tá bom? Eu utilizei o lápis borracha para retirar o excesso. E a gente tem que tomar cuidado quando vai usar o lápis borracha para não texturizar, entendeu? Que quando a gente usa o marcador, a utilização de uma borracha é bem mais complicado, porque pode texturizar o papel, ou quer dizer, dar uma falha, né, no papel, tá? Aqui eu fiz a vagem, agora eu vou fazer as sementes. As sementes, elas têm umas asinhas bonitinhas, parecem umas borboletinhas, né? Agora nós vamos chegar com o lápis branco. A gente texturizou a vagem para que ela possa ter um visual bem interessante na texturalização, né? Texturizado. E vamos colocar. Ela é rara e ao mesmo tempo ela é democrática. Ela é um modo de enxergar o mundo olho no olho. É o continente da sensibilidade. É o tempo da delicadeza. Eu leio, eu escrevo para voltar a escutar o canto dos pássaros. Meu nome é Thiago Essa Novaes, parte mais professor de criação interessante literária, doutor em psicologia pela da USP, e eu quero te semente. convidar Vamos com para o um primeiro marrom capítulo, mais a Semana escuro, da Preparação do Romance, um evento online para gratuito onde eu vou modelar ensinar os métodos, a caminhos e parte mais possibilidades sombreada desse que é um dos dessa gêneros mais vagem. grandiosos Olha da que coisa prosa e linda. também um dos mais lidos e um dos mais vendidos. Esse evento é para você mesmo que você não saiba o que você quer escrever e não tenha ainda publicado. Portanto, clique no botão que está em algum lugar dessa tela, garanta a sua vaga e a gente se vê lá. Vou voltar. Duas curiosidades, né? A gente vai começar a perceber que nas obras do Vermeer ele tem um pouco de aquelas ideias, assim, aquelas coisinhas engraçadinhas, tipo um easter egg. O que seriam isso? Né? Às vezes, nos filmes da Pixar, não sei se alguém tem criança em casa, mas eu assisto muitos filmes da Pixar, da Disney, e de vez em quando eles colocam um personagem de um filme que aparece no outro filme. Isso a gente chama de easter egg. É como se fossem os ovos de Páscoa para você achar, né? E aí o Vermeer faz mais ou menos a mesma coisa. Ele repete muitas cenas, né, com elementos muito parecidos. Então a gente vai ver assim, o chão é uma coisa que vai estar praticamente em todos os trabalhos. Esse chão muito comum da época, ele é repetido. A janela e a iluminação praticamente sempre vem do mesmo lugar. Mas tem
aqui estamos a nossa vagem e as nossas sementes. E, por fim, deixamos já finalizado o nosso trabalho.